Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 11. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. O Espiritismo ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Esse evangelho, dentro do capítulo Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11, o egoísmo, fala que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, a fonte de todos os males, é o que nos afasta da felicidade. Onde eu vi melhor falando sobre egoísmo, assim, na minha compreensão, foi em uma sala de anônimos, principalmente uma sala que foi criada em uma irmandade chamada Neuróticos Anônimos. Neurótico é diferente do psicótico. Neurótico é quem tem problema com emoções. Então, foi interessante porque um membro de Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade dos anos 30 para 40, chamado Gruber, problemas com álcool, já tinha tentado suicídio, ele conseguiu ficar bem com a programação de Alcoólicos Anônimos, com os 12 passos. Contudo, deixou de beber, controlou as emoções, no exercício de 24 horas, já que não tem cura, esse problema só tem recuperação, ou seja, todo dia você começa novamente, a vida inteira. Só que ele, quando ele ia partilhar nas salas de AA, já com um bom tempo que ele não ingeria bebida alcoólica, ele falava muito de emoções, e ele via que uma parte do público se incomodava, porque o pessoal queria ouvir sobre álcool, e ele queria falar sobre emoções. Então ele pediu à Junta Mundial de Alcoólicos Anônimos a permissão para usar a metodologia de Alcoólicos Anônimos, os 12 passos, para criar uma irmandade congênere que ele chamou de Neuróticos Anônimos. E como é esse neurótico? Lá o Gruber começou a lançar, antes de convidar as pessoas para as salas, ele lançava artigos no jornal, depois ele juntou os artigos e forma hoje a literatura de Neuróticos Anônimos. Lá ele falava que a raiz da doença emocional é o egoísmo, o egocentrismo, que é o mesmo que diz lá no Alcoólicos Anônimos. Você pega o livro azul de Alcoólicos Anônimos e diz assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e não é contra quem bebe. Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo
e contra o egocentrismo. Então o Gruber pegou essa parte. Mas quando você vai lendo a literatura de Neuróticos Anônimos, tem uma parte lá que ele diz assim: a raiz da doença emocional por trás do egoísmo e do egocentrismo é o sentimento de culpa. É outro ponto bem interessante. Muita gente acha que o egoísmo, aquela pessoa que fica aparecendo, olha, aquele cara ali, ele aparece, olha ali, aquela pessoa se divulga demais, é porque aquela pessoa se ama demais. É ele, depois é ele de novo, até que chega o momento que a xerox da foto dele, ou a xerox preto e branco da assinatura dele, é ele até o fim. Esse cara é porque ele é só ele mesmo. Aí a pessoa também começa a entender que aquela pessoa é uma pessoa que não precisa de ninguém. Só que quando você começa a mexer, como quem tem um livro de codependentes anônimos que chama Descascando a Cebola, quando você vai tirando as cascas, vai aparecendo algo lá dentro e você vai chorando, né? Então você começa a descobrir que, por exemplo, às vezes aquela pessoa que tem esse movimento reativo todo de querer mostrar que é mais do que os outros, não é porque ela se ama, pelo contrário, é porque é uma pessoa que tem baixa, parece contraditório, né? Baixa autoestima. Ou seja, aquela pessoa não se ama. E porque ela não se ama, ela faz tudo para se sentir aprovada pela opinião que ela acha que os outros têm. Aí cria outra doença, codependência. Você fica dependente, escravo da opinião dos outros. Por não se amar, você fica fazendo tudo, todo dia, toda hora, para ser visto, para que o povo te ache bonito, rico, famoso, inteligente. E começa a ter atitudes em que tudo você quer preponderar, porque não se ama. Então, você vai descascando a cebola e vê que o problema do alcoolismo, do narcótico, é o egoísmo e o egocentrismo. Aí você descasca a cebola, vai atrás, descobre que por trás dele o problema é a baixa autoestima. Aí você descasca mais a cebola e descobre que o problema é a falta de auto-amor. Aí você descasca mais a cebola, pega o Evangelho, pega a Bíblia, pega o Antigo Testamento e dizia: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí tem a sequência de mandamentos. Quando Jesus veio perguntar a ele quais eram os mandamentos, ele disse: só tem dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus disse? Mas espera aí, se a maioria das pessoas está fugindo da realidade pela comida, pela bebida alcoólica, que é a droga lícita, pela droga ilícita, pela droga lícita, pela comida, pelo sexo, pelo streaming, pelas emoções, está todo mundo fugindo da realidade, é porque se a pessoa foge, ela foge de uma coisa que ela não gosta. E se ela faz isso porque é egoísta e por isso ela sofre, ela não sabe ver a vida como ela é, compreender, aceitar a vida como ela é, ela quer que a vida seja só como ela acha que é. Por exemplo, entre dor e prazer, ela só quer prazer. Então menino, criança já, menina, está aqui, não está acontecendo algo como ele quer, corre para a televisão, corre para o celular, ele não sabe viver o momento. Tende a ser um adulto do vício.
para fugir por outras coisas. É uma fuga. Então o álcool é uma fuga? É. As emoções descontroladas são fugas? São. Quem já brigou, que começa a falar, esculhambar e quer aumentar o tom de voz e falar mais alto e dizer mais palavrões, diz que é um alívio, ó. Então, ó, descontrole emocional. Não é mesmo. Então, peraí. Egoísmo. O que eu estou fazendo é fuga ou é realidade? Eu estou vivendo meus momentos de dor e de prazer, porque a vida tem dor e prazer, e tudo isso serve para a finalidade da vida, que é me ensinar. Eu estou aqui para aprender a vida inteira. Ou eu, quando sinto dor, eu quero fugir para o que eu acho que é prazer. Ou toda hora que não é prazer, às vezes eu estou até tomando um remédiozinho tarja preta para dormir, fugir da realidade. São muitas formas de fugir da realidade. De novo, só fujo da realidade porque não estou gostando. E às vezes a pessoa, quando recebe uma notícia que está próxima da morte, fica em desespero. Mas você já estava morto. Você não vive a sua vida. Você foge por comida, por sexo, por bebida, por droga, por sono, por seriado, por sexo descontrolado, relacionamento tóxico. Você não está vivendo. Você está morto, morta, e não sabia. Mas morto e morta, fugindo da realidade porque não entende a realidade. Porque quer que a realidade seja como você quer e não quer entender a vida como ela é. Que tem prazer e dor, ambas as coisas para nos ensinar que tudo passa e que a gente está aqui para aprender. Vão os anéis e ficam os dedos. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Está claro? Vivemos em fuga, porque não nos sentimos adaptados, não gostamos da vida que nós temos. E isso é egoísmo. Você quer receber um bom tratamento, ser tratado com gentileza ou com grosseria? Gentileza. Mas a maior parte do tempo nós tendemos a ser grosseiros. É o egoísmo. Eu quero só o venha nós. Ah, não é no meu tempo, não é no meu jeito. Você quer viajar e ser bem recebido na casa de alguém, concorda? Mas quando chega uma visita na sua casa, só de pensar fede. Não precisa ela chegar não, é ruim. Acontece isso ou não? Você quer que a vida seja como você quer chegar, ser bem recebido, bem tratado, mas você nem quer receber e nem quer tratar bem. Aí é quando você puder, quando você quiser. Isso é egoísmo. E logicamente, se você faz certo, dá certo, se faz errado, dá errado. Você está fazendo errado, vai dar errado, e a sua vida vai ficar cada vez mais desconfortável. Você vai precisar cada vez mais de doses de fuga, as mais distintas. E vira um ciclo vicioso. Egoísmo, de não compreender a vida, não aceitar a vida, querer mandar na vida, só que só tem um que manda na vida. Quem é? É Deus. E você não é Ele. Então eu não, se eu quero ser tratado agradavelmente, na hora que eu chegar, concorda? Eu tenho que tratar bem e agradavelmente a qualquer
pessoa em qualquer momento, independentemente se eu estou bem ou não. Mas nós não fazemos isso. É aquela coisa, né? Quem ganha comemora, quem perde justifica. Não, mas eu fui assim porque, ó, para você tudo tem explicação. Para você ser grosseiro, pegar o que é dos outros, atacar os outros. Mas para o outro atacar você, pegar o que é seu, ele não presta. Conseguem acompanhar? Se vê em alguma situação? É aí. Por isso que o Evangelho está dizendo do egoísmo. Ó, vai descascando a cebola e você identifica. É em todo tipo de relação. Você chega numa relação de casal, você vê os depoimentos de casal, um casal viril nas relações sexuais. Os problemas, o marido quer, aí a mulher não quer. Aí no dia que ela quer, ele não quer. Como assim? Se você lê Paulo, ele explica como é que os casais devem se comportar. O homem e a mulher que convivem com marido e mulher não tem essa. Mas não, quando você quer, tem que ser do jeito que você quer. E que é a pessoa limpa e cheirosa. Mas você não está assim todo o tempo. E quando a pessoa não faz, é porque a pessoa não presta. Você não faz, mas o outro tem que fazer. Aí você fica, por que não gosta de mim? Como é o seu comportamento? Está vendo? Viver é um exercício de aprendizado constante que exige atenção plena. Mas eu quero relaxar, ficar de boa. Não existe isso. Não existe isso. Nós não viemos aqui para ficar de férias. Não quer dizer que você não vai brincar, não. Mas quer dizer que você tem que ficar atento às suas emoções a cada 24 horas. A sua conduta. Porque é o exemplo que arrasta. Tem que fazer. Não adianta entender. Não adianta compreender. Tem que fazer. Ajoelha aí, reza. Que a maior parte das pessoas tem esse bigode chinês, chama, né? Que essa marquinha ficando velha, né? Mas diz que muito disso é porque a pessoa sorri pouco. E por que sorri pouco? Porque a maioria do tempo a pessoa é cara trancada. Porque não gosta da vida como a vida está. Quem usa substância química, lícita ou ilícita, sabe o que é. Tem cara que chega, o cara é grosso, não fala com ninguém, ele toma a primeira, é um canário. Vira palhaço, vira macaco, vira tudo. Tá vendo? Tem que fugir. Por que você não é legal sem beber? Sem usar? Porque assim é chato. Eu vou fazer quando eu não quero. Mas você quer ser bem tratado a que horas? Toda hora. Então por que você não trata bem toda hora? O nome disso é egoísmo. Para tudo. Tudo se resolveria se a gente tivesse atento e tentar ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Seja bom, seja justo. Não é dar o que você quer receber, não. É olhar para o outro, conviver com o outro e tentar fazer com que o outro também se sinta bem como você queria se sentir bem. Pode ser que ele não queira o que você quer.
Uma vez eu vi uma moça dizendo que adorava o cheiro de graxa do esposo dela, que era mecânico. Mas o esposo dela não gostava dela com cheiro de graxa. Mas eu quero ela cheirossimete. Ela gosta da graxa. Se você tem esse cheiro a dar, era ruim se você não fosse mecânico. Agora, se você for mecânico e ela quiser você com as unhas bem limpinhas, bem cheirosinho, vai dar mais trabalho. Mas de novo, se você está ali numa convivência com ela, você vai passar mais ou menos 1 hora a mais na oficina só para chegar em casa no jeito. Vou nada, tem tempo para isso não. Pois é, mas para ela chegar para perto de você, ela passou às vezes não sei quantas horas no salão de beleza, depilação, cabelo, pintura, não é assim não, tomou banho, passou para e você? Não, mas eu sou eu. Sou eu. Não dá. Não tem como. Então, olha o segundo mandamento de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que se amar. E se amar é fazer as coisas como elas devem ser feitas no encaixe da vida. Porque você não é Deus. Quando você não se ama, você fica querendo fazer as coisas do seu jeito, que as pessoas estejam no seu tempo, na sua hora. É bem diferente. Se amar, de novo, você tem que se amar como você é e onde você está. Você sabe que você não é Deus? Já descobriu? Então, se você não é Deus, já entendeu que a vida tem duas coisas básicas: dor e prazer. Então vai ter um momento de dor, queira ou não, e você vai ter que viver bem na dor e no prazer, aprendendo com tudo. Entendeu? Não dá para querer se amar, dizer que se ama querendo ser mais do que os outros. Isso aí é uma prova de que você não se ama. Você está se comparando, você tem baixa autoestima e fica disputando com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus primos. Com o mundo é uma disputa, porque você, por não se amar, quer que todo mundo só veja você e só ame você, como se você fosse o único. Só que o único é quem é o único? Deus. O início, o fim e o meio, só Ele é Ele. Então, meu irmão, você se amar é se amar como você é, mas entenda, você não é Deus. Então, como você é e onde você está, é se amar em conjunto, em sinergia, interagindo com os outros. A música de São Francisco é dando o quê? Se recebe. Quer ser bem tratado? Trate bem. Quer uma pessoa cheirosa? Ande cheiroso. Renato, mas eu estou namorando com a menina e a menina tem alergia a perfume. Então veja como é que funciona. Converse com ela. Porque é o seu lugar. É com ela, alérgica a perfume. E o cara que é egoísta, essa mulher é muito abestada. Eu ando cheiroso, mas a mulher tem alergia. Mas eu gosto desse perfume, mas a mulher não gosta. Nem a mulher que você tem nessa. Mas isso é ser barriga branca. De novo, quer ser feliz ou ter razão? Que a gente está vendo que isso não é ter razão. Isso é loucura.
chega aqui no centro, aí, uma época, né? Falamos uns anos aqui sem gravar, sem microfone. Chegou um tempo aqui que a conclusão, o pessoal, Ana, o Marcos, organizaram o som. Aí uma pessoa chegou para mim, Renato, já está no tempo de você gravar. Aí o pessoal, rapaz, uma vaidade, não sei o que, papapá. Comecei a gravar o áudio, botava só a imagem. Passando assim, sei lá, um ano. Aí uma pessoa chegou e disse, Renato, eu não gosto, porque eu gosto de ficar vendo a pessoa falar. Aí eu boto a imagem no começo, o pessoal que tá, tem aqui esses cardzinhos, né, o nome do canal onde esse vídeo vai. Aí eu boto a imagem, depois tem, aí minha imagem falando. Aí muita gente diz assim, mas eu não falo em microfone, mas eu não gravo. Mas isso é para ti, é? Eu não sabia que era para ti. Porque eu não estou fazendo uma coisa que quer só para mim. Eu tenho que ser ouvido por quem? Por quem? Por vocês. Ah, o Renato sabe demais. Aí fica Renato, vem aqui, vem baixinho. Ele está dizendo o ventilador lá em cima. E vocês fazendo que estão ouvindo e eu fazendo que estou falando. Não é para mim. Não tem eu não gosto. Tem eu fazendo o serviço da melhor forma possível. É chato, né? De novo, viver é para aprender. E aprender é ter atenção plena. E viver com os outros, amar ao próximo como a si mesmo, é se amar. E se amar é se entender. Se entender que você não é Deus. E para conviver com os outros, não é que você vai fazer só para agradar os outros, mas é certo, é justo, é correto. Comece se dando o que você queria receber. Você dá perfume, dá cheiro, mas se a pessoa tiver alergia a cheiro, na verdade você não queria dar o cheiro, você queria que a pessoa gostasse do seu cheiro. Então dê algo que ela goste. É aí o ponto. Só que 99% das pessoas são neuróticas. O que é isso? A vida é ingovernável porque não consegue controlar as próprias emoções. É isso. Aí é toda hora raiva, tristeza, angústia, fora de tempo. Tem que ser no tempo. É uma disciplina da vida. Foi o que disseram para o Chico Xavier quando ele ia começar a obra. O Emmanuel deu uma dica para ele como é que ia ser o futuro dele. Ia escrever, ia dar palestra. Ele disse, mas eu numa cidadezinha como Pedro Leopoldo, o que é que eu tenho que fazer então? Estuda, trabalha e te esforça no bem. Ele disse, mas como? Com mais três coisas, estuda, trabalha e se esforça no bem. Mas como? Mais três, fazendo essas três coisas com disciplina e disciplina. Estuda, trabalha, se esforça no bem. Desce essa lente para os seus relacionamentos. Vai falar em público? Vou. Pois procure falar da melhor maneira possível. Quer fazer amor com seu marido, com a sua esposa? Procure fazer da melhor maneira, não para você, para os dois. Quer ser bem tratado? Entenda como tratar bem o outro. Por isso que eu estou dizendo, entenda, olha a frase do Emmanuel, estuda. Estuda é, entenda. Abra a vista, amplie sua compreensão. Porque a gente às vezes, e não raro, a gente convive com pessoas que são adoecidas emocionalmente, ou não.
Então tem gente que ele tem um problema de doença neurótica narcisista. Você tem que entender que aquela pessoa você não pode ficar com nhenhenhen demais. A forma de tratar ela bem é diferente. Você vai ter que aprender para agir, trabalhar, estuda, trabalha e se esforça no bem. Fazer não para prejudicar ela, mas para melhorar você, ela e o próprio relacionamento. Porque tratar bem, de novo, é como disse Emmanuel: o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas ambos precisam ser ditos no momento certo. Então muitas vezes tratar bem um alcoólatra, uma mulher alcoólatra, agressivo, traiçoeiro, é dizer não, é dizer saia da minha casa, vá procurar tratamento. Rapaz, se você tratar bem, porque só o fundo de poço vai ensinar aquela pessoa. Esquisito, né? Enquanto a pessoa que está com egoísmo, ela fica assim, só dizendo: vou ajudar meu bichinho, dar tudo, que a hora ele vai ficar bom só porque eu sou boazinha. Ali você está querendo ajudar ele, ou você quer que ele lhe ache uma pessoa boa? Você está fazendo por ele ou por você? Porque talvez no teu estudo, na tua compreensão, o melhor seja dizer para essa pessoa: cara, procura um tratamento. E se a pessoa disser não quero, e vier botar boneco e partir para cima de você, você vai dizer o quê? Saia da minha casa. Pode ser seu filho, sua filha. Chega, não vou sair, polícia, fora. Renato, tu acha que você trata bem? Eu não tenho nem dúvida. Às vezes o remédio é amargo. Antigamente a gente só acreditava que ferida ficava boa só se fosse com metiolate, né? O bicho ardia, né? E aquele que era assim, laranja, uma fera, né? Tá entendendo? Vencer o egoísmo é estudar. Primeiro, compreender onde é que você está e o que é que você tem que fazer. A pessoa, se você for agradável com você, no sentido assim, você come tudo que não lhe faz bem, tem um comportamento adoecido, fugido pela comida, é diabético, come açúcar, é hipertenso, come sal, diz assim: mas eu gosto, mas é bom. Está doente. Pode ir atrás, que você está fazendo isso na hora que você acha que a vida está sem graça, que está fugindo da vida e está se matando e fica triste, fica doente. Então a forma de ser agradável com você, de não ser egoísta, é dizer para você o quê? Faz, bebê, ou dizer para. Qual é a forma adequada? É o sim ou é o não? Para o diabético, ele olhar para o açúcar, qual é a forma boa dele ser bom com ele? É dizer sim ou não? Não. Renato, é ruim demais eu querer ver o pudim e não comer. Pois é. Vencer o egoísmo, e começa com o estudo, é aumentar a compreensão, é fazer o que deve ser feito para o seu bem. Isso é se amar e consequentemente amar, porque você se cuida, também vai evitar de dar trabalho. Você com 2 pés é melhor do que ter um pé amputado. Dá menos trabalho para você e com os outros. Mas você teve que ser legal com você, ser bom. E ser bom com você foi dizer não. Fantástico, né, Emmanuel, né? O sim existe e não existe. Não quer dizer tratar mal. Está num relacionamento tóxico, não quer, não gosta, é tóxico, diga para a pessoa: desse jeito eu não quero. Trata bem a você e a ela. Não é você só do seu jeito, não. A gente tem que entender, vamos estudar junto como é um jeito da gente viver
bem, como é o nosso jeito. Vamos ler, vamos ouvir, vamos para os grupos de partilha, terapia de casal, vamos identificar dos vários modos das pessoas qual é o que dá certo conosco. E vamos, depois que a gente estudar, ou em paralelo, a gente vai botar em prática, trabalha. Isso aí é manter com o esforço do bem. Estuda, trabalha e se esforça do bem. Então, é um evangelho muito rico, a meu ver. Que é isso? Trabalhar o egoísmo é trabalhar essa questão do alto amor. E alto amor não é egoísmo, porque você não é Deus. As coisas não são como você quer, são como Deus quer. E Ele só faz as coisas para te ensinar. E a forma que Ele tem de te ensinar é com dor e prazer, se alternando. Renato, sabe como é que resolve tudo na minha vida? É só ir lá no centro e tirar o encosto de perto de mim, o obsessor, o espírito. Como é que eu vou mandar no espírito? Não, mas o Cláudio é mágico. Se mágico, já está no céu. Espírito se aproxima de nós por igual a rádio, sintonia. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quais são as causas que você está dando para que aquelas entidades estejam próximas a você? Use o livre-arbítrio, escolha e mude. Não dá para mudar a entidade nenhuma, dá para mudar o seu comportamento. Não adianta. O que você está fazendo? Você vai precisar cegar fisicamente, adoecer fisicamente para entender. Foi assim a história de Paulo de Tarso. Ele entendia que estava defendendo Deus, indo contra os cristãos, matando tudo que era cristão. Aí um dia ele, no caminho de Damasco, perseguindo o cristão, caiu do cavalo completamente cego. Aí a humildade veio. Aí ele disse: Senhor, até então ele estava fazendo como ele achava que era o certo. Ele não estudou, ele não conversou com Deus para saber se o que ele estava fazendo era certo ou não. O pessoal lá no Sinédrio disse que é o certo ou é o certo. Se você não pensa não tem escolha não. Aí quando ele caiu do cavalo cego, que ele viu que com a força dele ele não conseguia, aí ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Deus disse: você vai deixar de ser Paulo, vai ser Saulo, vai ser Paulo, você vai deixar de ser uma pessoa de posição no Sinédrio, você vai deixar de ser um cidadão romano, você vai agora pregar em nome de Jesus contra tudo que você estava fazendo. Ele poderia ter dito o quê? Ou nada. Deixar de andar como um rico, famoso, poderoso, para ser lascado, onde eu chegar, o povo meter a pedra em mim, vou nada. Mas o que ele disse? Isso é um exemplo de homem, né, que quer realmente fazer o que é certo. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E assim foi o resto da vida dele. Imagina a cabeça da família de Paulo, né? Um homem que era novo, bonito, rico, influente, palestrante. Mas tinha que ser contra cristão.
Aí ele virar, perder o apoio do sinédrio, abandonar as riquezas, passar uma vida de pregação, onde ele chegava, o povo metia a pedra dele, não era popular, montava as igrejas, o povo fazia tudo o contrário do que ele dizia. Ele manda as cartas dizendo: rapaz, como é que eu montei uma igreja e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas ele não quis nem saber. Não, meu amigo, Paulo entendeu isso, meu amigo. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, não, meu amigo. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Ponto. O Paulo egoísta morreu para nascer o Paulo um pouco menos egoísta. Muitas vezes ele fala nas cartas: eu sei que o certo é isso, aí eu vou e faço o errado. Mas não desiste. Que é o que ele diz no fim da vida, né? Combateu o bom combate e guardou a fé. Esse é o ponto. Tentar todo dia, cada um e cada uma, estudar-se. Não importa quantos anos você tem. Mude, porque o mundo está em mudança. Se adapte, se adeque, desde que seja não para ser amado, se sentir amado pelos outros, mas para fazer o que é certo. Procure, por isso que tem que estudar. Estuda, trabalhe, se esforça no bem. Estuda, entenda todo dia quem é você. É o lado filosófico do Espiritismo. Quem é você e qual é o seu papel. E procure melhorar a si e na execução do seu papel, todo dia. Mas antes eu tinha força, eu podia arar a terra, eu podia levantar motor, hoje eu estou idoso, eu estou idosa. Então, de novo, você é outra pessoa. O que você tem que fazer? Se pergunte o que é que você pode fazer. Mas eu era namorador demais, namoradora demais, eu era bonita demais, eu era bonito demais. Hoje eu passo, me arrumo de todo jeito, o povo não olha, então, porque o teu papel mudou. Qual é o teu papel agora? Todo dia nós temos papéis, ou não? Só que às vezes a gente não quer mudar o papel. Mas de novo, quem muda o nosso papel é Deus. Ele é que é o diretor do nosso filme, Ele é o diretor da nossa vida, Ele é o dono do estúdio, é o produtor. Eu fiz a cirurgia aqui, que é um corte gigante aqui do nódulo, né, que eu tirei. Mas sim, era melhor um rosto sem risco. Mas tem. Adorava ficar no sol. Aí começa a aparecer, novo, não tem nada, vai ficando mais velho, começa a aparecer as manchas de sol, né? Conviver com elas, ou tratar. Podemos melhorar. Por exemplo, eu fui na dermatologista na época, ela disse assim: a gente tem que passar um negócio aqui que vai descamar e depois botar não sei o que, depois eu não tenho disciplina ainda. Eu estou errado. Porque se tem uma forma de melhorar, por que não? Não, porque todo dia eu passar protetor solar eu não gosto. Não, porque faz não sei o que eu não gosto. Meu amigo, de novo, você tem que fazer o que você gosta, não, você tem que fazer o que você tem que fazer. Estou lá fazendo pilates, já consigo levantar, mas ainda dói, mas sabe por que é? Eu comecei fazendo um mês todo dia. O meu ombro que eu tinha quebrado, né? Estava 99%, aí passei para 2 dias, ela disse: faça os outros exercícios em casa, e a maioria dos dias eu não faço. Está certo ou está errado? Está errado. Aí quer reclamar que o braço dói, não faz. Então faça, ó. Levanta, baixa, levanta, pega o pó de vassoura, leva para casa. Não faz.
Imagina aí, você deve estar se vendo quantas coisas que você tem no seu papel de hoje para fazer, que você sabe que tem que fazer, que vai ser bom para você, para sua família, para tudo, e você não faz. Quem consegue ver coisas? Ninguém, só eu. Você não faz, eu também não. E aí, vamos ficar nessa? Deus te dá todo dia uma nova oportunidade de assumir a sua responsabilidade. Não é preciso ter sentimento de culpa. Assuma a responsabilidade. Mas eu estou te dizendo porque eu estou vendo, de novo, eu estudo, eu estou olhando. E tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Tenho que fazer. É por aí. Comecei a brincar de cantar, para Ana, né? Comprei os equipamentos para brincar de cantar karaokê. Horrível. Mas eu quero cantar. Eu perguntei às pessoas que cantavam e disseram assim: não, cantar é dom. Mas eu quero cantar. Também não quero cantar de qualquer jeito. É o jeito dela, eu vou incomodar os outros. Vou. Mas eu também poderia tentar fazer o quê? Um curso. Eu contratei. Eu estou fazendo um curso. Ai, mas eu nunca fiz, eu sou famosa, eu sou caneta azul. Tá. Eu quero dizer o seguinte: se o meu papel, se eu sinto que eu tenho que fazer uma coisa, de novo, eu tenho que tentar fazer da melhor maneira possível. É aquela história, cara. Vai brincar com o teu filho, se você não tem tempo, aí você arranja um tempo para brincar, vai brincar, não vai sair com ele e você ficar no celular. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que tentar fazer para ser da melhor maneira possível. Mas eu não vou desistir de uma coisa que eu posso fazer. Sabe o que eu não posso fazer? Eu não posso correr muito, não tenho mais essa disposição. Eu não posso, com o meu braço ainda não está bom, eu não posso ficar fazendo exercício de puxar, porque o braço não vai ter a mesma força. Mas se eu falo, se eu quero cantar, eu posso cantar. E se eu entender, de novo, estuda, trabalha e se esforça no bem. Se eu entender que eu não canto bem, eu posso me esforçar para ser melhor. E aí vai dar trabalho. Primeiro eu tenho que estudar para saber se eu sou bom ou não. Quando eu ver que não sou, o trabalho é o quê? Treinar, contratar um curso, a chegar a um nível, antes de você desistir. Porque o seu esforço no bem é tentar ser melhor. Frase de Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não gostava de ler. A maioria dos dias eu tenho dificuldade, mas botei uma meta: vou ler 2 horas todo dia. E no dia que eu tiver mais pique, eu vou fazer um banco de horas, eu boto 3, 4. Porque no dia que eu não tiver força ou não tiver tempo, eu tiro daquelas que eu fiz a mais. Já vai com uns 3 anos que eu tenho mantido as minhas 2 horas. Tem dia que parece que eu estou levando uma pisa de pau. Difícil. Mas eu não disse que eu tenho que fazer? Fazer. Esse é o ponto. Então essa é a primeira questão para a gente refletir sobre quem nós somos, qual é o nosso papel, o que é que nós temos que fazer da nossa vida. Esse é o ponto. Qual é o nosso papel? Como é que nós estamos agindo? Como é que está sendo o nosso controle? Ou o descontrole? Quem nós somos? Ah, eu nasci, sou filha, não sei de quem, não sei de quem. Não. Olhe para você hoje, quem você é. Por exemplo, eu nasci filho de alguém, mas hoje eu já sou pai. Então eu não sou só o filho de alguém, eu sou o filho de alguém e sou pai. Quem é pai e mãe aqui? Nunca acaba o exercício. Porque você está aprendendo a ser pai de uma criança, aí vai bebê, aí vai
aprender a ser pai de uma criança. Quando você está melhorando um pouquinho como criança, vira adolescente, é outra coisa. Aí quando está virando a coisinha, vira adulto. Aí quando você está se adequando, casa. Aí você vai se acostumar a viver sem aquela pessoa. Aí assim vai. Todo dia é um aprendizado. Então, de novo, eu não sou eu, pai. Cada vez que eu venho, eu sou um pai diferente, porque a vida está mudando. Meu filho adorava que eu botasse ele no braço, chegava com ele na escola. Vai botar um menino de 10 anos no braço para levar na escola. Meu filho, mas você gostava, mas eu mudei, pai. Dá beijo, ficar beijando o menino 3, 4 anos, né? Normal. Com 8, 9 anos ele não quer nem a pau que você beije ele na frente dos colegas. Ou não é assim? Tá vendo, ó? Todo dia Deus está remontando os nossos papéis. Olha, eu casei, eu era uma mulher assim, eu era assado, sim, mas o tempo já passou, agora você é uma mulher diferente. Sou não, eu continuo mais nova e meu marido mais velho, mas agora você não é mais aquela mulher. Ele também não é o mesmo. Tem gente que pensa assim, que do jeito que casou, porque fica a mesma distância de idade, passa 40 anos, está do mesmo jeito. Não está, todo mundo mudou, tudo mudou, todos os papéis mudaram. Está vendo como é forte essa questão do Chico, né? Estuda, o que é estuda? É todo dia você estar se conhecendo no ambiente que você está. Quem você? E é muito importante lembrar que não é você Deus. E lembrar que a vida tem momentos de dor e momentos de prazer. Sempre tem, sempre teve e sempre terá. Mudam-se os tempos, como disse o Camões. Mudam-se as vontades. Muda-se o amor, muda a confiança. Tudo no mundo se resume à mudança. Mas a gente às vezes não quer se soltar de certas lembranças. Que a gente quer ser como a gente era. A gente não pode ser como a gente era. O passado é passado, a gente tem que ser como a gente é. Rapaz, tinha uma novela que era 4x4. Quem assistiu essa novela? É o novo. Aí tinha um casal que era Raí e Babalu, né? Menino, esses dois quando se juntavam, ele não trabalhava, nem era só dentro do quarto. Saía, meu amigo, o homem saía todo suado, não era assim não? Acabaram que eles casaram na vida real, não foi? E depois separaram, porque a vida real não é daquele jeito. Quanta gente não se casou porque tinha um negócio de pele, né? Uma química. Mas vai passar. Não, pô, eu vou arrumar outro que vai ser a mesma química. Talvez não. Porque passou não só para aquele, passou também para você está diferente e não sabe. Você tem que estudar. Se estudar. E ver como é o melhor jeito. Outro dia eu fui para uma festa, nos anos 90, as meninas de 14 anos, 13 anos, gostavam muito de usar umas roupas de cotton, bem coladinhas, não era? Era assim, menino, foi quando começou, uns topzinhos de cotton, não sei assim, uma cor só, ou era vermelho, ou era preto, cotton, só um topzinho aqui, um topzinho aqui. Tipo que a Carla Pérez usava, né? Não é o Tchan, né? Só que de cor. Aí botava um tênisinho. Aí outro dia, ó, 40 anos depois, 30 anos depois, eu fui para uma festa que era daquele tempo, ó. O cara chegou aquelas mulheres com a mesma roupa, só que eram mulheres totalmente diferentes. Sério mesmo, ficou esquisito. Renato, você está sendo velho ou foco? Não, são da minha idade. São da minha idade. É porque o corpo mudou, não dá para usar a mesma roupa. Eu tenho que me olhar no espelho e ver qual é a roupa que dá certo. Mas naquele tempo, sim, meu filho, você mudou. Tem coisas que você vai ter que estudar e ver que não pega bem. Quanto cara que acha que tem uma virilidade danada, né?
tem virilidade, não como quando era jovem. Aí fica às vezes destratando a esposa dentro de casa, que acha que não, é porque eu sou danado. Você não é. Não tem como a gente ser igual. Era um filósofo antigo, né? Heráclito de Éfeso. Ele dizia: quando você joga uma pedra no rio, todo dia não é o mesmo rio, porque as águas estão passando. Está vendo o egoísmo? Para a gente encerrar o evangelho, é tudo isso. É realmente o centro do que Emmanuel disse para o Chico Xavier, que serve para cada um de nós. Todo dia nós estamos mudando, e todo dia nós temos que estudar para compreender em que fase, que momento nós estamos, para que a gente escolha bem e trabalhe bem. De novo, vai para a festa, como é que está o corpo? Como é que você quer? Qual é a imagem que você tem? Quem você é? O que você quer passar? E pronto. Vai dar certo. Mas tem que fazer o que é adequado. Renato falou aí dessas mulheres. Eu falo muitas situações. Eu tenho um tio que ele era aquele cara da roça. Ele fazia tudo, ele sabe construir. Só que ele tem 85 anos. É lúcido. Aí outro dia eu cheguei lá na casa dele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trepado num pé de pau a 9 metros de altura, poldando a árvore. Qual é a diferença dele para essas mulheres com a roupa de cotton 40 anos depois? A roupa que ela vestia quando tinha 12 anos, ela botou a roupa como fosse a mesma roupa. Esquisita, né? Mas Renato, você então acha que uma pessoa de 85 anos não pode trabalhar? Não pode, mas 85 anos sem nenhum equipamento de proteção, atrepado numa árvore a 9 metros de altura, cortando árvore, vocês acham que dá certo? Pois eu falei para ele, sabe o que ele disse? Eu sou homem. Quando eu nasci, quando a parteira me tirou, eu disse: é homem. E até hoje eu sou homem. E eu fiquei olhando para ele, que ele vai ditado cearense, né? O que é que tem a ver o fundo com as calças? O que é que tem a ver? Você deixa de ser homem porque tem 85 anos e não é para subir numa árvore sem nenhum equipamento? Quantas vezes nós não estamos fazendo isso na vida da gente? Querendo ser o que a gente não é. Isso, eu não acho que isso é velhofobia, é porque a gente tem que se olhar, tá vendo? O que é que cabe, o que é que não cabe. Renato, a vida desse homem era cortar pau, não era. Entendeu? Mas vamos lá. O senhor quer mesmo cortar? Quero. Tem dinheiro? Tem. Aluga uma grua, bote o equipamento todinho, pega um guindaste daquele, vá todo amarradinho com alguém do lado e vá lá cortar. Não é isso não? Mas daquele jeito, eu subo na mão, meu amigo. Que conversa é essa, meu? Errado é você, porque eu sou homem. Tá. Livre arbítrio. Aí a pessoa vem falar: Renato, tu viu teu tio estava a 9 metros de altura cortando uma árvore? Vi. E aí? E aí nada eu posso fazer. E se ele cair, se morrer, enterra. E se não morrer, leva para o hospital. O que eu posso fazer? Livre. Eu disse para ele: pô, não posso falar nada. Aí foi bom, eu falei, aí não foi mais. Por enquanto, eu não sei se é porque a árvore não cresceu. Mas te teima.
Para mim isso tudo é egoísmo. Que a gente tem que combater nos outros? Não, a gente tem que combater em quem? Em quem? Na gente. Para finalizar, dou aos outros o direito de serem como quiserem. É isso, quer subir? Vai, mano. Estou te dizendo que eu acho que não é legal, mas vai. Quer usar a roupa que tu quiser? Vai. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca, nunca, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.